Oi, pessoal, tudo bem? Ainda não é natural, mas está ficando mais fácil conversar com vocês por aqui. Tô bem, a gente está fazendo nosso isolamento aqui da melhor forma possível, estamos nos cuidando, a saudade é grande, mas o momento pede essa cautela, né? Para a gente sair dessa fase mais fortalecido, com bastante saúde e certamente com muita vontade de encontrar os amigos, de abraçar, de dar um chameguinho, né? E uns puxõezinhos de orelha também. Então, nós vamos continuar os nossos estudos das soluções através dos vídeos. Nessa semana também, vocês vão ter a possibilidade de encontrar comigo numa transmissão ao vivo, lá pelo YouTube. Então, gostaria de encontrar vocês nesse momento lá. Vocês vão me ver, eu não vou ver vocês, mas vou conseguir responder as perguntas através do chat, tá? Não tenho recebido muitas dúvidas, o que me preocupa um pouco. Gostaria que vocês não ficassem com elas por muito tempo, isso pode complicar o andamento dos nossos estudos. E estou à disposição, né, pessoal? Estou aqui nos meus horários de trabalho para atender vocês, seja lá pela Iônica, seja por algum recado da agenda. Tem gente que acaba me mandando alguma coisa pelo Instagram, pelo Messenger. Eu acho que está valendo tudo nesse momento para a gente diminuir a nossa distância física e não deixar as dúvidas se acumularem, tá? Então, dentro do estudo de soluções, a gente teve já um momento de compreender o que era o coeficiente de solubilidade, aquela capacidade máxima que eu consigo dissolver numa quantidade X de água numa determinada temperatura. A gente já tem fortalecido que o conceito da solução implica numa mistura de soluto e solvente e que obrigatoriamente é homogênea. E já vimos que para essa solução eu tenho várias formas de expressar a quantidade de soluto contida nela. Então, eu posso definir essa quantidade através da concentração comum, com a minha resposta em grama por litro. Eu posso definir essa quantidade em mol, e eu vou calcular a minha molaridade, expressando o meu resultado em mol por litro. Eu posso ter a densidade dessa solução, relacionando a massa e o volume dela, respondendo em grama por mililitro. E ainda posso ter o meu percentual em massa, né, que é o título que eu acabo respondendo em porcento, né? Só que entre essas concentrações, essas principais, concentração comum, concentração molar, título e densidade, eu posso ter relações que facilitam a resolução de exercícios para que eu possa converter um dos tipos em outro tipo, tá? Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje, é aprender sobre as relações que existem entre essas 4 concentrações principais, tá? Bom, o que nós temos então? O C, né, pessoal, é o C de concentração comum, o M é o M de concentração molar, o Dzinho de densidade, o Tzinho de título e o M1 de massa molar. Então, ter consciência dessas informações é muito importante para a gente poder entender bem o nosso conteúdo, né? Então, ali, aquela primeira fórmula diz o quê? Que a concentração comum pode ser obtida quando eu multiplico o título pela densidade e por mil. Então, eu posso chegar na concentração comum multiplicando título por densidade e por mil. O importante aí é que o título tem que ser tirado do porcento, né? Tem que ser dividido por 100 para que eu possa usar. Eu também posso ter essa concentração comum, o C, no momento em que eu multiplicar a massa molar, aquela que eu faço a sominha de cada elemento presente e a sua quantidade de átomos, né? Multiplicado justamente pela concentração molar, a molaridade,
que é obtida em mol por litro. Então, eu tenho essas duas expressões para usar e abusar nas minhas relações entre as concentrações no estudo das soluções. Então, a senhora colocou 3 exemplos para a gente ver como é que isso funciona aqui na nossa videoaula de hoje. Olhem ali, ó. O primeiro exercício me diz que, numa estação de tratamento de água, adicionou-se cloro até 0,4% de massa. A densidade da solução final foi de 1 grama por mililitro. Qual será a concentração comum de cloro nessa solução? O que a senhora sempre diz que é importante, pessoal? Os dados do problema, né? Então, a primeira coisa feita aqui, ó, no cantinho, foi a extração dos dados do meu enunciado. Meu enunciado tem um título de 0,4%, uma densidade de 1 grama por mililitro e a pergunta é qual a concentração comum. O que a gente fez então? Ó, a relação da concentração comum com o título e a densidade. Título vezes densidade vezes 1000. Primeiro, o 0,4% foi dividido por 100. Olha ali, ó, 0,004. A densidade está colocada ali, 1, e o fator de conversão ali da densidade para grama por litro, né? O 1000 colocado no final. Então, a concentração comum de cloro nessa solução é de 4 gramas por litro. Ok? Substituímos, então, os valores do enunciado dentro da relação e já estamos ali com a nossa concentração comum. Beleza? O que mais que eu posso ter, então? Ó? Determine a concentração molar e a concentração comum de 30 gramas de ácido acético presente em 5 litros de uma solução de vinagre. Ah, sobre ácido acético, vinagre, então, já cabe a gente fazer uma relação com o nosso cotidiano, né, que o princípio ativo do vinagre é o ácido etanóico, também conhecido como ácido acético, que responde por essa fórmula química aqui, ó, CH3COOH. Então, o que eu preciso em primeiro lugar, mais uma vez? Extrair os dados. O que o problema me diz? Que a massa dissoluto, M1, é de 30 gramas. Que o volume da solução é de 5 litros. Que a concentração comum e a molaridade são as informações que eu estou buscando. E a massa molar desse vinagre é 60 gramas por mol. Como é que a gente achou a massa molar? Tem 2 Cs ali. Cada C vale 12. 12 vezes 2, 24. Tem 2 Os ali. Cada O vale 16. 16 vezes 2, 32. Já tenho 24, já tenho 32. E eu tenho mais 4 Hs ali, sendo que cada H vale 1. Então, eu tenho mais 4. 32 mais 4 mais o meu 24 totalizou os 60 gramas por mol. Tá? Então, o que eu preciso primeiro, pessoal? Observar esses dados e ver o que eu tenho condição de calcular com eles. Eu tenho condição de calcular a molaridade. E a molaridade é uma concentração que foi vista por nós na aula passada do material que a gente está trabalhando. Então, a minha expressão para o cálculo de molaridade, o que ela é? Ó? Molaridade é a massa do soluto dividido pela massa molar multiplicado pelo volume. Os meus dados estão aqui, ó. Massa dissoluto 30, massa molar 60, volume 5. Então, esse cálculo me possibilita descobrir que a concentração em mol por litro dessa solução é 0,1. 0,1 mol por litro. Se eu já tenho a concentração molar, eu vou aplicar a relação entre essas concentrações para conseguir descobrir a concentração comum que ele me perguntou. Qual é a minha concentração comum, então? A massa molar, novamente, os 60, multiplicado pela concentração molar que eu acabei de calcular no item anterior. Então, ali, ó, 60 vezes 0,1, 6 gramas por litro. Mais uma vez, toda a solução partiu de onde? Da minha vontade de extrair os dados e verificar o que eu podia calcular usando eles. Tá? E o nosso último exemplo, então, aparece aqui agora. Ó. Um ácido sulfúrico comercial tem 95% em massa de H2SO4.
e densidade 1,86 gramas por mililitro. Calcule a concentração em mol por litro desse ácido. Se eu vou, de novo, extrair meus dados, ó, o que o enunciado me deu? Me deu o título, 95%, a densidade, eu não tenho a concentração comum, preciso chegar na molaridade e tenho condições de obter a massa molar. Então, como é que eu faço a minha massa molar? Ó, 2H vezes 1, 2. 1S vezes 32, 32. 4Os vezes 16, 64. E 2 mais 32 mais 64, 98. Então, estou ali com todos os dados possíveis do meu problema. O que eu vou descobrir primeiro, então? A concentração comum. Qual é a relação da minha concentração comum? Ó? Título vezes densidade vezes 1000. Aqui a Sônia já fez direto, tá? Então, ó, 95 foi dividido por 100 para tirar do porcento, 0,95. A densidade ali, 1,86. E o 1000 para converter a densidade de mililitro para litro. Já achei ali, ó, 1.767 gramas por litro. Se eu achei a minha concentração comum, qual é a outra relação que existe? Da concentração comum com a molaridade, quando eu multiplico a molaridade pela massa molar. Então, tá ali ela, ó. C igual a M1 vezes M. C igual a M1 vezes M. Como é que eu isolo esse M, ó? Esse 98 que estava multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu vou ter 1.767 dividido por 98. Quer dizer que a molaridade dessa solução aí é de 18 mol por litro, tá? Pessoal, então assim, ó, estou à disposição de vocês, tenho recebido poucas dúvidas, tá? Gostaria que vocês fizessem contato comigo cada vez que uma coisinha não ficar bem entendida, né? Ficar ali no coça-cabeça. Então, entrem em contato, seja pela Iônica, lá no muralzinho, deixe uma mensagem. Pede para o pai e para a mãe mandar lá uma coisinha na agenda, se não está conseguindo acessar a Iônica. Vocês também têm ali os outros canais digitais das redes sociais. Me pergunta pelo Messenger, pelo Instagram, por onde for. Mas vamos evitar que essas dúvidas se acumulem, até porque a gente não sabe por quanto tempo permaneceremos afastados fisicamente, tá? Então, estou com saudade de vocês, como eu já disse, e espero encontrá-los lá na nossa transmissão ao vivo na próxima quarta-feira pelo YouTube. Tá? Desejo mesmo que estejam bem de coração e que saiamos bem fortalecidos desse momento delicado. Tá? Um beijão para vocês, meus amores. E até breve.